Porque em 2007 eu fiz uma viagem à cidade de Pripyat, em Chernobyl. Chernobyl foi onde teve o acidente em 86, né? E essa região ela está desativada, enfim, até hoje, quer dizer, vai ficar desativada por uns 100 mil anos, sei lá, não pode entrar, tem uma guarita, você tem que ter autorização. E é um lugar assim que você pode passar pouquíssimas horas, né? Você com uma autorização de visitante, de pesquisador, você pode passar lá tipo 6, 8 horas. Né? Tem uns velhinhos que moram lá ainda, que eram os antigos habitantes, mas todos estão doentes, todos já estão, assim, muitos já morreram, estão deformados, assim, perderam membros, né? Então é um lugar assim, muito perigoso, muito nocivo mesmo. A radiação lá é muito forte. Pra você ter uma ideia, a gente chegou em frente à usina, né, onde tinha um nível assim, tinha um lugar que chamavam, na época se chamou Floresta Negra, na época assim, Floresta Negra, desculpa, Floresta Mágica, porque as árvores brilhavam durante a noite. Então, eles cortaram tudo e enterraram, mas é o lugar onde tem assim um nível absurdo. O contador que a gente tinha, né, o dosímetro de radiação, saía de escala nesse lugar. Então é uma coisa assim muito mais alta que se você entrar numa usina radioativa mesmo, assim. Ainda hoje é muito perigoso. Então tem uma cidade lá, assim, que teve, sei lá, 300 mil habitantes, uma cidade, foi uma cidade modelo, né, na época, uma cidade que é Pripyat, e que tem prédios assim altíssimos, prédios de 20 andares, uma coisa toda abandonada, né? Então eu fiz eu tinha, não sei porquê, eu tinha uma motivação muito grande de ir lá. Eu acabei fazendo essa viagem, fiquei lá um dia, andando, né, vendo o local, e e aquilo, eu tinha essa necessidade de compreender como a radiação, né, como a realidade pode age sobre o ser humano, né? E eu acho que a radiação é uma boa metáfora, não uma metáfora, mas uma imagem muito forte disso, quer dizer, concreta, quer dizer, é a própria cidade, né, a própria realidade se entranhando no gênio humano, contaminando o gênio humano. E isso para mim foi assim, quase um processo espiritual, né? Eu saí de lá assim, bastante transformado e comecei a pensar uma série de considerações, né, sobre a questão da literatura, sobre a questão das artes, que vai justamente para essa relação da indeterminação entre elas, quer dizer, não haveria tirando esse corte epistemológico que a gente tem na história do Ocidente, seria completamente falso isso você dizer que música é uma coisa, literatura é outra coisa. Essa divisão entre os gêneros e as artes. Há uma completa contaminação entre uma e outra e entre elas e nós, quer dizer, a gente vive numa realidade onde a arte virou mais uma disciplina, a obra de arte, a literatura, né, tudo, virou mais uma disciplina e virou mais hoje é quase um entretenimento, né, virou uma categoria entre categorias, uma profissão entre profissões. E a verdade não é, que nós somos seres artísticos por natureza, né? Quer dizer, mesmo essa mesa aqui, ela tem uma configuração em sua essência que é uma configuração artística. Mesmo que seja um produto, né, repetido em série, feito por uma máquina, etc e tal, ela tem aí toda uma motivação humana de que não é a motivação, por exemplo, de um animal. Né, sem desmerecer o animal, que tem suas características próprias. Estou falando da característica do humano. Não sabemos do animal. Exatamente, né? exatamente. Nada sabemos. Aliás, a gente não pode. O que a gente tem tendência é sempre colocar características humanas nos animais. E, na verdade, isso é um egocentrismo absurdo, né? Quer dizer, a gente não pode diminuí-lo a esse ponto. Né? Mas a mesa, por exemplo, ela tem um desejo de transcender, não é a palavra correta, porque é uma palavra viciada e muito ocidental, né? Mas tem o desejo de materializar a realidade de uma outra forma do que ela veio a nós naturalmente. Então, quer dizer, isso por si só já é a ação artística, né? E isso eu fui lá para realizar isso. E aí foi aí que o resultado são os ensaios. São os ensaios, que eu fui escrevendo aos poucos também, tem entrevistas. E tem a próprio relato de viagem até Chernobyl também. E agora vamos para outra parte que eu acho interessantíssima, que eu queria que você contasse para nós, é sobre a música, a relação entre poesia e música e como é que hoje você está utilizando, trabalhando com as duas, através do seu violino. Ela também é um violino radioativo, pelo visto. Fala pra gente. Eu estudei violino, né, quando eu fazia letras, antes até de fazer letras, eu já estudava música, estudava violino e tal, me formei, cheguei a tocar em orquestra de estudante,
Mas por conta da faculdade eu acabei parando, né? Quer dizer, o pensamento me atraía mais. O violino também te toma, se você quer ser um violinista profissional, te toma muito tempo. Você chega a ter que estudar 8 horas por dia, assim, ininterruptas. E eu não sabia se eu queria isso para mim. Eu não queria ser um instrumentista. Eu queria fazer alguma coisa com o violino que fosse criativa, né? Que fosse quer dizer, não que o instrumentista não tenha a sua parcela de criatividade ali, mas eu queria criar alguma coisa mesmo, né? Produzir. Então, quer dizer, e ficou parado durante um tempo, eu me dediquei muito à escrita, até que eu comecei no mestrado a pesquisar poesia sonora, né? E tomar conta com os grandes poetas sonoros, que é Henri Chopin, vamos ver, o Guerrazim Lukau, né? Tem Bernard Reyssick, tem vários, né? Isso começou a me interessar muito, quer dizer, porque eles não pesquisavam, por exemplo, um poema musicado, um poema cantado, que já é uma fusão entre as artes, né? Eles pesquisavam justamente o espaço onde elas não se fundem, mas elas não são qualquer outra coisa a não ser elas mesmas, entendem? Quer dizer, uma união delas. É antes da separação entre isso é literatura e isso é música. Eles procuram um espaço anterior, onde a própria literatura não há uma diferenciação da música. E aí eu comecei a pesquisar isso, né? A trabalhar com a palavra, etc e tal. Eu comecei a trabalhar com poesia sonora, então comecei a pesquisar softwares, comecei a pesquisar trabalho de projeção, trabalhar com espaço cênico, né? Fazer essa relação. Então o que eu faço? Eu trabalho a palavra, né? O poema, vou trabalhando o violino, vou processando tudo ao mesmo tempo através do computador, né? Isso então eu vou criando texturas, né? E ali a palavra e os sons e os ruídos viram uma coisa quase indeterminada, né? Você não sabe. Por exemplo, eu fiz uma apresentação em Portugal que tinha um rapaz que tirava sons com a garganta, né? com a boca. Eu ia processando e eu ia processando também o violino ao mesmo tempo. Então a gente ia fazendo timbres que você não sabia se era o violino ou era a voz dele. A voz dele. Então é muito interessante. E a partir disso a gente vai criando. Aí, claro, tem um flerte com a música mais tradicional também, né? Que é uma coisa que me atrai. Aí você entra numa coisa mais tonal, né? Tem uma cantora, nessa apresentação tinha uma cantora lírica e ia cantando sobre isso tudo. Enfim, isso para mim é uma maneira de habitar as raízes mais profundas da música e da poesia.